Quem viu o último vídeo aqui do canal de book haul e unboxing já recebeu pequenos spoilers. Mas a questão é, temos aqui deste lado uma pilha de leituras concluídas do mês. Será que eu consegui ler mais do que eu tinha lido em março? Eu sou a Flávia e sejam bem-vindos ao meu canal. Esse mês, pra quem acompanhou o canal, pra quem acompanha minhas redes sociais, nunca é 100% de surpresa. Mas pra quem acompanha o canal, não foi 100% surpresa as minhas leituras do mês. Por quê? Porque no último vídeo eu já comentei sobre a minha leitura de 1984. Foi o último livro que eu terminei esse mês, tô começando meio que ao contrário praticamente. Um livro 5 estrelas, não cheguei a favoritar, mas é um livro que, principalmente a conclusão dele, me colocou num estágio de emoção muito grande. Esse livro, como toda distopia na verdade, ele é um livro que desperta na gente quase que um medo. Porque pra mim, ele representou tanto da sociedade atual, ao mesmo tempo que é uma distopia, que parece algo completamente afastado da realidade, impossível. Ele vai dando alguns elementos que estão muito próximos da nossa realidade. E aí gera aquele pensamento, será que é possível que a nossa sociedade atual chegue no nível que estava essa sociedade de 1984, do livro 1984? O George Orwell ele escreve num período pós-guerra. Então ele viu toda a questão de ascensão de regimes totalitários na Alemanha, na Itália, Portugal, Espanha, na própria Rússia. E muito disso está colocado aqui. Assim como a luta de classes e muito do que está na Revolução Francesa. Tem vários trechos que eu consegui perceber questões da Revolução Francesa aparecendo aqui. Então é um livro para quem gosta de história, para quem gosta de distopia, para quem gosta de questões sociais e acho que principalmente um livro para quem quer refletir sobre a nossa realidade, nossa sociedade atual. Como eu só tenho feito leituras muito boas, a outra leitura é O Continente, volume 1. A primeira parte, primeiro volume da trilogia do Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Eu vi muita gente comparando O Tempo e o Vento com 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques. Eu comecei a ler 100 Anos de Solidão, não terminei. Vou ler este ano, que está no Catarse do GF. E aí, eu quero muito comparar essa ideia, porque pra mim isso aqui é quase um romance de formação, um romance histórico da formação do estado do Rio Grande do Sul. Traz tantos elementos históricos e verídicos que por alguns segundos eu fiquei me perguntando se realmente existiu essa família e toda essa história e toda essa narrativa. Porque não existiu. É uma ficção do Veríssimo, mas uma ficção tão bem criada que a sensação que eu tenho é de que poderia ser a história de qualquer uma das pessoas que viveram nesse período. A marcação de todas as emoções e os sentimentos durante as guerras de formação do Estado gaúcho mostram pra gente, e ele fala isso em alguns trechos, que a nossa realidade não tá tão distante assim da Europa. Eu acabei de falar de um livro escrito por um autor inglês, George Orwell, que fala sobre uma realidade pós-Segunda Guerra. E a gente tá imaginando lá, aquela guerra na Inglaterra, que ele relata aqui na Europa. Mas a gente também tem grandes autores falando sobre isso dentro da formação do Estado brasileiro, especialmente do Rio Grande do Sul, e todas as guerras que envolveram essa formação e as divisas do nosso país com Uruguai, Paraguai, Argentina. E pra mim, o fato dele trazer muitas questões verídicas foi muito impactante porque eu cheguei a visitar Colônia del Sacramento, no Uruguai, que é uma das guerras e disputas territoriais que ele narra no livro. Então o tempo todo eu fiquei me imaginando ali e me deu vontade de voltar e fazer todo o trajeto. Gente, é um livro fantástico, com personagens femininas marcantes e muito maravilhoso. Outra leitura concluída foi O Parque das Irmãs Magníficas, que dispensa comentários e apresentações. Quem não assistiu ainda e quiser saber tudo sobre esse livro, clica aqui no card depois que acabar o vídeo. E vai assistir a minha resenha. Gente, 5 estrelas, favorito, maravilhoso. Não sei descrever mais nada, além do que eu coloquei na resenha. Leiam, leiam e leiam. Outro que não é spoiler para quem acompanha as lives de Sprint por aqui é Gente Pobre, do Dostoiévski. Essa foi uma leitura 3.8.
alto. Eu achei que não era 3,5, porque ele conseguiu me prender muito no final. Mas não foi uma leitura 4 estrelas porque faltou, sabe? Me prendeu muito lá pro final. Por isso 3,8. Fiz ali uma média. Mas no final do livro, eu consegui entender a grandiosidade do Dostoiévski. Eu conversei com a Jamile, que também faz parte do Clube das Jovens Senhoras. Tem um canal aqui no YouTube, Books Anatomy. Maravilhoso. E a gente teve a mesma sensação no começo, assim, de tentar falar primeiro romance do Dostoiévski, vamos dar uma chance. É porque é o primeiro romance. Porque, assim, demorou pra engatar. Por outro lado, enquanto eu tava lendo nos sprints, a Selma, que participa sempre, que também está nesse projeto de leitura do Dostoiévski em ordem cronológica, ela tava amando, ela tava adorando a leitura. Então acho que é uma experiência muito pessoal, mas não me desanimou nem de continuar a leitura do Dostoiévski em ordem cronológica, e eu quero começar a biografia dele que eu ainda não consegui começar, e muito menos de ler Crime e Castigo, que tá na minha lista de 30 antes dos 30. Então acho que o final da leitura me prendeu assim de novo para poder conseguir continuar nesta caminhada com o Dostoiévski. A primeira leitura concluída do mês foi essa daqui, 4 estrelas e meia, mais um favorito. Tomates verdes fritos, no café da Parada do Apito. Parada do Apito é um lugar que eu queria conhecer. Esse é um livro que, só pela quantidade de cores diferentes, vocês conseguem perceber a quantidade de emoções diferentes. E pela quantidade de marcações, levando em consideração que muitas vezes eu tava lendo no caminho pra escola e não consegui marcar como eu queria, dá pra entender que ele me despertou todos os tipos de sentimento e reações. Foi completamente inesperado. Foi 4 estrelas e meia porque eu comecei me perdendo no começo ali, olhando, falando, ai gente, quanto personagem, o que tá acontecendo? Quase queria uma árvore genealógica igual tem em Um Tempo e o Vento. Até que eu olhei e falei, é fantástico. Tem a continuação. E aí eu me pergunto, por que tem a continuação? Porque esse é um livro que se encerra em si próprio. Mas que eu provavelmente vou ler a continuação exatamente para descobrir qual que é dessa história. De todo modo, é uma história indispensável, assim, uma leitura que, mesmo que você já tenha assistido ao filme, que muita gente comentou comigo, leia um livro, porque o estilo de narrativa é fabuloso. E aí sempre dou o mérito da narrativa também pro tradutor. Muito bem escrito, muito bem traduzido, maravilhoso. Para completar as leituras concluídas do mês, temos Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. E aí estamos falando também de uma lista dos 30 antes dos 30, que a trilogia está por lá. 5 estrelas, não favoritei, mas eu não consigo dar menos do que 5 estrelas para a criação do Tolkien. Eu entendo que muita gente não deu 5 estrelas por conta da experiência de leitura, que às vezes pode ser meio arrastado, muita música no meio. Mas quando eu olho pro todo e pra obra do Tolkien, eu me sinto mal de tirar estrelas, gente, de tirar qualquer coisa. É fantástico e me deixa com a sensação de por que é que eu não li o Tolkien antes. Eu acho que se eu lesse antes, talvez eu não tivesse a mesma experiência, mas por que eu não li antes? Deveria ter lido. Leiam Tolkien. Mergulhem nesse universo e eu quero ler cada vez mais. Tivemos então 6 leituras concluídas, mais do que no mês passado, uma a mais. O que é um grande avanço, porque eu achei que eu não fosse dar conta das leituras dos clubes de abril. E aí a única leitura que não foi 100% concluída foi este daqui, que era um livro bônus do Doutores Leitores, que era Como Ler Literatura, do Terry Egerton. Eu parei na página 24. Não dá nem pra falar que comecei, né? Eu peguei pra ler um dia e aí eu olhei e falei, não vou terminar, não vou participar da discussão. É uma leitura maravilhosa, essencial pra falar sobre literatura. Eu já tinha lido alguns trechos na faculdade, mas não é pra agora. Vai continuar aqui na pilha de leituras a serem feitas, de próximas leituras. Mas eu parei para poder dar início a esta leitura aqui. Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Hoje eu tô gravando dia 2. Eu estou na página 80... Não, terminei aqui. Da página 90. Qual é o problema? Essa é uma leitura para o dia 6. E eu preciso terminar, porque esse aqui é pro Clube Travessia, o primeiro clube do qual eu faço parte, o único clube presencial. E um clube que eu sou encantada de estar junto com as minhas amigas. Então, eu tenho que terminar de algum jeito. Como? Vou descobrir. Deixe seu like,
Deixa um comentário, me conta o que vocês acharam e eu vejo vocês na próxima.